Olá! Sabe, no mundo de hoje, que não para um segundo, parece que a gente está sempre correndo, né? Onde é que a gente acha um respiro, um momento de paz? Hoje vamos conversar sobre como a fotografia de natureza pode ser muito mais do que um hobby. Ela é uma ferramenta poderosa para a gente se sentir bem, para se conectar de verdade. É um caminho para se reencontrar. E olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai bastar por 5 pontos. Primeiro, vamos entender essa ideia de fotografia como terapia. Depois, a parte prática, como planejar a expedição e qual equipamento levar. Aí a gente entra numa parte mais de mentalidade, sobre como dominar o inesperado. E para fechar, o mais importante, a tal da conexão interior. Basicamente, é o nosso mapa para essa aventura. Então vamos lá. Começando pelo começo. Fotografia como terapia. Com essa correria do dia a dia, o estresse, quem é que não sente aquela vontade de, sei lá, apertar o pause, se desligar um pouco do caos e se ligar em algo mais profundo, mais real? Pois é, sobre esse chamado que a gente vai falar agora. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo, né? A fotografia de natureza como um processo de crescimento. É isso. Não é só sobre ter a melhor técnica ou a foto perfeita. É sobre se descobrir no caminho, sabe? Encontrar um propósito e ganhar autoconfiança enquanto a gente foca a lente no mundo e acaba focando na gente também. E o nome disso, essa ideia central, é fotografia terapêutica. Pensa só. O simples ato de pegar a câmera, olhar pela lente, procurar um ângulo, uma luz, isso força a gente a parar tudo e focar só naquilo, no agora. É um jeito super poderoso de driblar o estresse e a ansiedade. E os benefícios estão reais, viu? Reduz o estresse, a ansiedade e mais, desenvolve empatia. Imagina passar um tempão observando uma formiguinha só esperando o momento certo para a foto. A gente começa a respeitar aquele mundinho, a se conectar. É basicamente um mindfulness ativo. Cada clique é um convite para estar totalmente presente. Ok, beleza. Entendemos a parte terapêutica. Mas como a gente começa? Agora a gente vai para a parte prática. Planejar uma saída fotográfica é quase como um ritual, como se a gente fosse um antigo navegador traçando a rota para uma grande descoberta. Não é só querer ir, tem que se preparar para a jornada. E esse planejamento se resume a 4 passos básicos. Primeiro, pesquisar bem o destino. Segundo, planejar a logística e o roteiro. Terceiro, claro, preparar o equipamento e pensar na segurança. E por último, algo super importante, a tecnologia e a ética envolvida. Com isso bem amarrado, a expedição tem tudo para ser tranquila. E hoje em dia, gente, a gente tem um arsenal de ferramentas que é uma maravilha. Mapas interativos, grupos de fotografia para pegar dicas, até aplicativos que te dizem exatamente onde o sol vai se pôr. Mas a ética é crucial. Respeitar as comunidades locais, a vida selvagem, isso é a base de uma fotografia consciente de verdade. Beleza, vamos falar de equipamento. E aqui, a primeira coisa a dizer é, calma, ter o equipamento certo não é ter o mais caro ou o mais moderno, é ter aquilo que dá confiança e liberdade para a gente focar no que importa, a criatividade e a conexão com o lugar. Então, o kit básico começa com uma câmera DSLR ou mirrorless, sabe, aquelas que dá para trocar as lentes. Isso dá um controle criativo muito maior. Aí vem as lentes versáteis, um tripé que é essencial para a estabilidade e uns filtros para brincar com a luz. Cada coisinha dessas ajuda a gente a colocar a nossa visão na foto. Mas o equipamento não é só a câmera. O conforto do corpo é fundamental. Uma mochila bem ajustada, uma bota de trekking que segure o tornozelo, roupas que sequem rápido, tudo isso faz uma diferença absurda. A lógica é simples. Se o corpo tá bem, a mente fica livre para criar. E falando em mochila, aqui vai uma dica que vale ouro. Presta atenção nesse número, 80%. Uma mochila bem ajustada de verdade joga 80% do peso para o quadril e não para os ombros. Parece um detalhe, mas isso muda o jogo completamente. Dá para caminhar por horas sem dor, com foco total na experiência. E como faz esse ajuste perfeito? É mais fácil do que parece, mas tem uma ordem certa. Primeiro, solta tudo. Depois, posiciona e aperta bem o cinto do quadril. Só aí você ajusta as alças dos ombros, puxa um pouquinho as fitas de carga e, por último, fecha a fita do peito. Acredite, essa ordem é o segredo de tudo. E para fechar o papo de equipamento, vamos falar do escudo de segurança. Isso não é negociável, gente. Um kit básico de primeiros socorros, um mapa e uma bússola e uma lanterna de cabeça. Estar preparado para os imprevistos é o que nos dá a verdadeira liberdade para explorar com a cabeça tranquila. Certo, equipamento checado, plano traçado. Agora, a gente entra na mentalidade da jornada. E o nome do jogo é Dominar o Inesperado. Porque, vamos combinar,
A natureza não segue roteiro. E é justamente nessa imprevisibilidade que moram as fotos mais incríveis, mais autênticas. Então, o que é isso de dominar o inesperado? É uma mentalidade. É olhar para aquela chuva que não estava no plano e pensar: ok, como eu uso isso a meu favor? É se adaptar rápido, é enxergar beleza no caos. No fim das contas, é transformar um desafio numa baita oportunidade criativa. E essa analogia aqui com artes marciais, nossa, é perfeita. Pensa num mestre. Ele não sabe qual vai ser o próximo golpe do oponente, mas ele está tão presente, tão preparado, que ele usa a força do outro a seu favor. Com a natureza é a mesma coisa. A gente não controla, a gente responde. A chave para isso é estar 100% presente. E é aí que a mágica acontece. Quando a gente aprende a lidar com o inesperado lá fora, a gente chega no ponto central de tudo isso: a conexão interior. Todo aquele planejamento, todo o equipamento, no fundo, é uma preparação para a gente encontrar o verdadeiro tesouro. E ele não está na paisagem, está dentro da gente. Porque, no final do dia, a verdadeira recompensa dessa jornada não é a foto, não é só a imagem que vai para o cartão de memória. É algo muito maior. É uma transformação que acontece por dentro. Olha que bonita essa ideia. Se conectar com a natureza pela lente é como ajustar o foco da própria mente. Sabe quando a gente gira o anel da lente e a imagem vai ficando nítida? É a mesma coisa. A gente, com paciência, vai limpando todo aquele borrão do estresse do dia a dia, até conseguir enxergar a nossa própria essência com clareza. Essa é a foto que a gente realmente está buscando. Então, o que a gente leva para casa de verdade? É isso aqui: a calma, o foco, um senso de presença que a gente acaba perdendo na rotina, uma criatividade renovada e, o mais importante, uma conexão profunda com a gente mesmo e com o mundo natural. A câmera, a foto são o meio. A transformação é o fim. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar: que paisagem ainda precisa ser descoberta aí dentro? A aventura, tanto lá fora quanto aqui dentro, tá só começando.